Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina Gerenciamento e Controle da Qualidade. Nessa nossa aula de número 2, tá certo? Nós falaremos a respeito principalmente de qualidade em serviços, tá certo? De que forma essa qualidade se desenvolve em contrapartida e considerando que nós estamos mais acostumados com enxergar a qualidade em processos e produtos tangíveis, tá certo? Falaremos também sobre padrão e padronização e, por fim, nós iremos entender de que forma nós podemos elaborar um procedimento operacional padrão, que nada mais é do que um documento extremamente atrelado ao setor de qualidade e ele precisa ser entendido quando nós falamos de qualidade porque ele realmente é muito aplicável dentre as indústrias, tá certo? No quadro nós temos então essas informações introdutórias. Quais os itens que serão abordados então? Falaremos primeiramente sobre as definições de serviços para que possamos entender sobre qualidade em serviços, ou seja, falaremos e entenderemos sobre os conceitos, sobre os principais aspectos que envolvem os serviços e também sobre as suas características, que são cruciais para que possamos entender de que forma desenvolver a qualidade nesse setor. Falaremos sobre a diferença entre produtos e serviços, considerando produtos bens tangíveis, tá certo? E serviços bens intangíveis. Partiremos também do princípio sobre o entendimento da qualidade em serviços. Abordaremos sobre padrões e padronização e, por último, também recapitularemos e falaremos sobre a importância da padronização com o viés na qualidade. E aí você pode se perguntar, né? Professora, será mesmo que eu preciso entender sobre qualidade em serviços, né? Será que é importante? Por que eu falo em padrão, em padronização? Quais são os documentos que envolvem a padronização? Será que um dia eu vou trabalhar com isso? E se eu for trabalhar, eu vou saber do que se trata cada um desses documentos? Então, é para isso que realmente nós temos a aula de hoje, para que possamos entender de uma forma mais abrangente os setores que a qualidade também estão envolvidos e para que possamos entender sobre as documentações que envolvem a qualidade. Lembrando que não são somente essas documentações que são vistas, nós temos também programas de autocontrole, nós temos infinitos outros produtos relacionados à qualidade, mas na aula de hoje falaremos principalmente sobre aqueles que são utilizados e mais vistos na prática. Ótimo! Então, primeiramente falaremos sobre o conceito de qualidade em serviços. No quadro, o que eu trouxe? Eu trouxe, então, definição de produto e serviço para que nós possamos realmente identificar essa diferença e para que possamos visualmente entender de que forma nós podemos trabalhar com a qualidade se formos trabalhar em serviços. O que é um produto, então? Ele é o resultado de um processo que pode ser dividido entre informação, que pode estar no começo ou fim do processo, materiais e equipamentos, que são os principais responsáveis pela transformação desse produto, materiais processados, que já são aqueles transformados, e também serviços advindos de colaboradores, de assessores, de consultores, da própria diretoria, tá certo? E o que vem então a ser serviço? Serviço ele é o resultado de um processo, de uma ação humana, combinada com recursos de naturezas diversas, ou seja, eu posso combinar a internet com o prestador de serviços, eu posso combinar cabos e produtos tangíveis, né, com o prestador de serviços, enfim, eu faço essas combinações diversas. E lembrando, então, que serviços envolvem um prestador de serviço, porque eles geram um produto, sendo esse produto tangível ou não. O sentido da palavra qualidade é válido tanto para produtos como para serviços, e por isso nós precisamos entender essa básica diferença. Mas o que nós temos sentido na pele é que a qualidade no setor de serviços, ela é mais difícil de ser obtida, ela é difícil de ser entendida em relação a outros setores. Por quê? Porque a qualidade em serviços depende da percepção do cliente. Quando nós falamos sobre percepção, nós falamos sobre a percepção do cliente com relação à qualidade dos próprios serviços e da qualidade daquilo que é entregue, considerando o quê? Considerando o preço, considerando
o respeito e situações adversas relacionadas a situações pessoais. E realmente, né, quando nós estamos envolvidos com informações que dizem respeito a serviços, nós sempre queremos o quê? Nós sempre queremos garantir que o que está sendo pago realmente está sendo entregue. Só que a gente não consegue muitas vezes mensurar, né? Diferente, assim, de um produto que nós sabemos realmente a quantidade que está sendo entregue, a cor que era esperada, a textura esperada, o sabor, o odor, né? Nós sabemos as características de acordo com outros padrões que são ofertados no mercado. Os serviços, por exemplo, se nós estivermos falando de um serviço em relação a arrumar ou não uma máquina, o que nós pretendemos? Nós pretendemos tê-la em mãos consertada. Mas de que forma? Nós não conseguimos mensurar se mais consertada ou menos consertada. Deu para entendê-lo? No quadro nós temos um fluxograma relacionado às atividades que envolvem a qualidade. Nós temos que a qualidade em serviços, ela depende de uma confiabilidade do cliente, que é trazida a partir de consequentes serviços ou diante de outros aspectos. Esperamos agilidade, ou seja, não contamos com demoras no setor de serviços. Se o prestador de serviços disse 3 dias, nós não admitimos 4, 5 dias. Nós também esperamos garantia daquilo que foi realmente trazido. Esperamos empatia e também, no final, muitas vezes, bens tangíveis. Entendemos, então, que a qualidade de serviços, além de estar atrelada a todos esses itens, ela também busca uma satisfação do cliente. Então, realmente, a qualidade, independente do setor em que ela atua, ela busca realmente essa satisfação. Mas nós devemos considerar fatores situacionais e fatores pessoais. Quais são os situacionais? A peça que precisa para consertar não está disponível no mercado para compra, ou o colaborador que é técnico, que realmente entende dessa especificidade, por algum motivo teve que se ausentar. Então, são fatores situacionais que nós também devemos considerar na qualidade de serviços, além dos fatores pessoais, certo? Ou seja, aqueles que envolvem a relação ou um relacionamento. E aí, nós temos que esses fatores estão atrelados à satisfação. Por quê? Porque nós esperamos uma percepção do desempenho dos funcionários de serviços. Nós esperamos que eles entendam e atendam às nossas expectativas de uma forma rápida, clara e concisa. E para isso, nós temos então que serviços possuem características peculiares. Por exemplo, se nós falarmos em intangibilidade, nós estamos falando que serviços não utiliza-se de um elemento físico ou material. Por exemplo, serviços de internet. Falamos de característica de heterogeneidade quando há uma variedade e imprevisibilidade norteando essa relação, como, por exemplo, o sinal de internet. Falamos em inestocatibilidade porque ele não considera estoques. Presença do cliente porque prevê o contato direto com os clientes e com o prestador de serviços. Falamos em simultaneidade, porque o prestador de serviços e os clientes estão simultaneamente sujeitos ao processo na maior parte do tempo. E inseparabilidade, porque há uma ligação física e contínua entre o prestador de serviço e o cliente. Então, realmente, o que nós podemos identificar há algumas características que são próprias e que são mais específicas para a qualidade em serviços que nós devemos considerar. Tá certo? Entendi. Agora, eu preciso entender sobre padrão. Por quê? Realmente, as informações de padrão, elas nos trazem informações que são cruciais quando eu estou pensando em indústria, comércio, serviços, enfim. Primeiramente, então, eu preciso entender o que é padrão. Padrão nada mais é do que um modelo, tá certo? Algo que eu vou seguir. Um modelo que deve ser seguido, reproduzido ou imitado. Não é exagero dizermos que ele é sinônimo de uma receita que deve ser seguida para que um produto seja produzido de forma idêntica, padronizado, pré-estabelecido e sem variações. Lembrando que o que os clientes geralmente buscam é realmente essa ausência de variação, porque imagina, né, aluno, se eu tenho lá um cliente que está recebendo um sorvete recheado, por exemplo, se eu estiver falando lá de um sorvete de morango recheado com leite condensado, ótimo, eu estou falando de um picolé comum, né, que nós conhecemos. Se em um picolé eu tenho mais recheio e no outro eu tenho menos recheio sendo ofertado para clientes diferentes,
com certeza eles vão reclamar. E ainda mais vão reclamar com uma postura um pouco mais, digamos, mais agressiva, se eu tiver esses dois clientes conversando, ou seja, se esses dois clientes se conhecerem, tá certo? O que a gente precisa oferecer? A gente precisa oferecer características iguais, porque se eu tiver mais recheio em um do que no outro, pode ter certeza que até as características descritas na embalagem e na rotulagem são diferentes daquelas que são ofertadas. Então, realmente, nós devemos buscar esse padrão. Outras informações que podem ser vistas no quadro dizem respeito ao que também nós podemos buscar. Ou seja, o que nós queremos dizer em produtos padrão sem variações, sem muitas variações, de modo que ao ser inspecionado, o seu resultado é igual ou semelhante, tá certo? Realmente, porque padronizar não é algo tão fácil. Quando um padrão está registrado em papel ou qualquer outra base, incluindo mídias, desenhos, estruturas, nós consideramos que ele é um padrão documentado, tá certo? Então, se eu tenho um documento que diz como é feita a receita desse sorvete, desse recheio, eu tenho um padrão documentado. Quando está simplesmente determinado pela cultura organizacional da empresa, ou seja, se os colaboradores eles estão realizando aquelas ações por intermédio daquilo que eles acreditam que seja correto, ou seja, através de um modus operandi, advindo de saberes acumulados e tomados como referência, nós temos então uma sistemática e não um padrão documentado. Nós precisamos saber a diferença entre esses dois para que nós realmente possamos adentrar em padronização e entender as documentações que são exigidas muitas vezes pelas indústrias. Ótimo, então eu entendi que na extensão necessária, a organização deve manter informação documentada para apoiar a operação dos seus processos. Por quê, né, aluno? Vamos imaginar que eu tenha uma execução de determinada máquina, tá certo? Para elaborar esse sorvete que eu comentei. Então tá, eu tenho um operador que ele é treinado, ele é capacitado, ele possui os cursos e especificações corretas para operar aquela determinada máquina, certo? Certo. Então ele sabe que horas que ela liga, se eu tenho que esperar 10, 15, 20 minutos antes dela operar, se eu tenho que colocar algum outro material para que ela opere com maior flexibilidade, ele sabe quais os materiais que passam e aqueles que não passam naquele determinado equipamento ou utensílio, ele sabe que horas a máquina tem que parar para que ela não venha, de repente, a parar, né, a produção. Então, ele conhece tecnicamente da máquina. Imagine se esse colaborador, ele venha a se ausentar por algum motivo, doença, problemas pessoais, enfim. De que forma eu vou repassar essa informação para o colaborador que ficar no lugar dele? São essas as informações de reflexão e de extensões necessárias que eu comentei. Por quê? Porque eu preciso que esse outro colaborador, ele não somente tenha as informações padrões que já eram realizadas, como também tenha a malícia dessas técnicas. Se isso tudo tiver documentado, escrito de alguma forma, a facilidade da reprodutibilidade é muito maior, entendeu? Porque aí ele consegue entender o passo a passo, e também as características peculiares daquela máquina, fazendo com que aquilo realmente se reproduza com sucesso. No quadro nós temos ainda outras informações, ou seja, para padronizar o que nós precisamos conhecer. Em se tratando de indústrias, nós podemos pensar nesses 5 pilares como pilares macro estudantis, digamos assim, né? Ou seja, eu tenho esses 5 pilares macro que podem ser estudados de acordo com o padrão, mas que não são somente esses. Eu posso visar padronizar a mão de obra ou até mesmo a matéria-prima, falando principalmente de padrão relacionado aos fornecedores. Eu posso buscar um padrão nas minhas máquinas, como eu comentei no exemplo agora há pouco. Posso falar de medições, ou seja, qual é o padrão da minha receita em relação aos ovos, ao leite, à água que é utilizada e também quanto ao meio que eu vou realizar as ações dentro da minha organização. Então, veja que bacana nós entendermos o conceito de padrão e verificar onde ele se aplica, para que nós possamos realmente trabalhar com esses conceitos quando for a nossa vez, profissionalmente falando.
Entendi, professora. Preciso agora entender sobre padronização. Será que é a mesma coisa? Será que está interrelacionado? Será que eu consigo, de alguma forma, trabalhar isso, né, sob outra vertente? No quadro, nós temos essas informações. A padronização, por sua vez, é a elaboração de modelos escritos ou não para servir de referência para que um produto ou serviço seja executado de acordo com as tarefas sequenciais pré-determinadas, de modo a atender o quê? Os requisitos do cliente. Então, lembra que realmente os requisitos do cliente são aqueles requisitos trazidos por eles para buscarmos atender às necessidades que eles têm. E esses requisitos, eles devem ser transformados em requisitos técnicos, para que nós possamos realmente atender aquilo que ele quer. Mas não devemos esquecer que existem leis aplicáveis que também nos limitam a algumas ações. Por quê? Porque eu tenho que garantir segurança, eu tenho que garantir qualidade, eu tenho que garantir, principalmente, que quando esse consumidor for utilizar o meu produto, que nada de ruim vá acontecer. E para isso nós temos referências. Uma das referências sobre padronização é encontrada na norma da ABNT ISO 9001 de 2008. Lembrando, aluno, que a ISO 9001 é a ISO relacionada à qualidade. Por isso que eu comentei sobre uma das referências. Por quê? Porque nós podemos ter, por exemplo, referências ligadas ao meio ambiente, referências ligadas à responsabilidade social, referências específicas de um setor. Ah, eu tenho uma referência específica da construção civil? Tenho. Tem uma referência específica do produto A, B ou C? Tenho. Tem referências específicas da área de brinquedos? Tenho. Então, veja que uma das referências que traz a ideologia dessa padronização é a ISO 9001 e eu trouxe essa ideologia justamente porque nós estamos falando de qualidade. No quadro, nós temos essas informações. O que ela diz? Ela diz que documentos, eles são necessários para a organização assegurar o planejamento, a operação e o controle eficaz dos seus processos, sendo que quando o termo procedimento documentado aparecer nesse relatório, nessa norma, significa o quê? Que o procedimento, ele não só é estabelecido, ou seja, ele não só existe na organização, como ele é documentado, implementado e ele também é mantido sob a perspectiva de que realmente ele dá certo. Qual é a observação relevante? É que a utilização das normas da série ISO não é estratégia obrigatória, ou seja, eu posso sim tirar uma certificação relacionada à ISO, tá certo? Mas não necessariamente isso é obrigação da minha organização. As organizações podem ter sistemas de gestão não normatizados ou não certificados, mas que atendem aos seus padrões de produto ou serviço através de formas próprias, através das legislações específicas, tá certo? Determinando de que forma uma tarefa é executada ou não, a fim de obter o mesmo resultado, ou seja, a fim de obter uma padronização. Para fazer um documento de referência, o que é necessário, professora? É necessário principalmente que eu primeiramente pense em planejar. E aí, a partir do meu planejamento, eu penso no padrão do produto ou serviço e o que eles vão me fornecer. Eu preciso também pensar o que será escrito e estudar esse conteúdo, que é a tarefa que muitos chamam de mapear o processo. Por quê? Porque realmente eu preciso pensar de que forma eu vou elaborar esse documento, como esse documento vai ser passado aos meus colaboradores, eu vou pedir para eles estudarem, eu vou trazer alguém para capacitá-los, enfim. E eu também preciso pensar quais as informações contidas em cada um desses manuais, em cada um desses instrumentos, desse documento padronizado, tá certo? Ótimo, professora, já entendi que padronizar é legal, buscar um padrão tanto de produtos, processos é relevante, mas quais são os tipos, tá certo, de documentos? No quadro eu tenho essas informações. Alguns dos exemplos são esses, ou seja, podemos pensar em manual de qualidade, que é aquele que especifica como é o sistema de gestão de uma organização, é um manual que descreve de forma genérica os itens da ISO que podem ser atendidos. Procedimentos de gestão, que é a forma específica de executar o processo ou uma atividade. Por exemplo, como funciona um procedimento de uma operação.
Podemos pensar em instruções de trabalho, que é a forma específica de executar uma tarefa, e ele é mais detalhado do que um processo. Podemos pensar em ordens de serviço, que são aqueles documentos que estabelecem para cada função as condições de segurança e saúde relacionadas ao serviço, os riscos e também as suposições em que realmente possam ocorrer alguns acidentes ou doenças. Tenho descrições de cargos, que são documentos que determinam as competências do pessoal que executa o trabalho e que afetam a qualidade do produto ou serviço com base em escolaridade, qualificação profissional, treinamento e habilidades. Tenho também os registros, que apresentam resultados obtidos ou fornecem evidências de atividades realizadas. Podemos ainda dizer que ele utiliza formulário, planilhas ou até mesmo um sistema de informação. Então veja que bacana nós conhecermos os diversos padrões de referências que nós temos e de que forma nós podemos utilizá-los no dia a dia quando nos for solicitado. Então imagine que você esteja trabalhando em um setor de qualidade que te peça para elaborar um documento desse, né? Então você já sabe qual é o documento, já sabe do que se trata e qual é o passo inicial para elaborar esse documento. Bom, agora que nós já falamos sobre qualidade em serviços, já especificamos padrões e também padronização, precisamos pensar em quê? Precisamos pensar em como fazer um procedimento operacional padrão, que é um documento tão utilizado e buscado dentro de indústrias, serviços e comércios, principalmente dentro de indústrias. Um aspecto importante de qualquer sistema de qualidade é trabalhar com o quê? De acordo com procedimentos operacionais padrão, que são os famosos POPs, tá certo? Eu vou chamar a partir de agora esses documentos de POPs. Porque um POP ele é um documento de política e também procedimento que descreve as atividades recorrentes, regulares e apropriadas às operações de qualidade. E você pode se perguntar, professora, mas ele é um método? É um método escrito e visa o quê? Controlar uma prática de acordo com especificações pré-determinadas para obter um resultado desejado. Então imagine, aluno, que o POP seja algo que te ajude, por exemplo, a descrever um procedimento daquela máquina que eu comentei há pouco, né? Ah, eu tenho o colaborador, ele conhece como é que funciona a máquina, mas isso tudo está na cabeça dele, certo? Ele não expôs isso em documento algum. De que forma nós podemos documentar isso? Nós podemos documentar através de um procedimento operacional padrão relacionado àquela máquina. Como, professora? Eu começo lá colocando o emblema da empresa, coloco o título, procedimento operacional padrão da máquina 1, por exemplo, e coloco a data de revisão e quem vai ficar responsável. Por exemplo, lá, 5 de dezembro de 2005, João vai ficar responsável. Ótimo. Qual é o procedimento dessa máquina, então? O procedimento é que primeiro ela deve ser ligada, segundo, ela deve ficar ligada, mas sem utilidade durante 10 minutos. Depois eu preciso clicar num botão vermelho, por exemplo, que ela tem. Para quê? Para que ela comece a processar os dados. Em seguida, eu preciso adicionar água para que ela possa processar de alguma forma os produtos que vão passar por ela. Em um quinto momento, então, eu coloco o passo a passo, eu descrevo o procedimento operacional daquela máquina e aí sim, com esse procedimento em mãos, eu consigo treinar outros colaboradores ou entregar essas informações para que eles possam operar aquela máquina também. Voltamos ao quadro para falarmos ainda sobre os POPs. São etapas escritas para explicar boas práticas de fabricação. Então, lembrando que POP e BPF são diferentes, tá certo? Mas o BPF, como são boas práticas de fabricação que visam de que forma a fábrica pode operar, pode trabalhar, visando segurança e a não contaminação, enfim, o POP visa o quê? Auxiliar esses BPFs, porque os BPFs são rotinas de segurança de fábrica, controles financeiros para proteger ativos ou medidas de segurança de TI, que os funcionários também devem seguir. Então, os POPs, eles realmente têm essa intenção de auxiliar de que forma nós podemos processar e operacionalizar algo de forma padrão. Nós consideramos ainda que um POP ele ajudará cada membro da equipe a ter uma visão clara de como as coisas
fluem e eliminar o trabalho de adivinhação, ou seja, aqueles achismos, a subjetividade, nós eliminamos. Porque isso também irá ajudá-los a melhorar e aperfeiçoar suas habilidades profissionais e habilidades de desempenho. Por que eu sempre gosto, né, de falar sobre o POP e lembrar da sua importância? Porque imagine, aluno, será que esse documento não pode ser aprimorado? Ele pode, né? A máquina pode começar a operar não com 10 minutos, mas com 9. Às vezes nós temos esses limites. Ah, será que eu preciso colocar sempre 1 litro de água? Não, às vezes eu posso colocar 700 ml e funciona tranquilamente. Então, realmente, esse aprimoramento oferece e fornece também habilidade para quem está operando a máquina, porque aí ele consegue não somente sentir que ele tem uma segurança no passo a passo, como também, depois de um tempo, pensar em contribuir com esse documento. No quadro nós temos ainda informações sobre como ele se ajusta. À medida que a empresa cresce, um POP bem ajustado permitirá que você se replique e dimensione rapidamente. Mas quando o downsizing, ou seja, quando a diminuição também for necessária, ele também ajuda a identificar onde cortar algumas etapas. Em uma operação com várias localizações, um POP determinará o sucesso do negócio. Um exemplo é quando um membro da equipe tira férias longas. Então, como eu comentei, se por algum motivo o colaborador vir a se ausentar, independente de qual for o motivo, né? Nós precisamos o quê? Nós precisamos pensar em como ele vai ser substituído. Ah, não só por quem, né? Pode existir ali diversos colaboradores que podem auxiliar naquela demanda, mas como, né? Se nós tivermos um procedimento operacional de como é executado esse trabalho, de que forma, quais são os caminhos, tudo fica mais claro e aí as ações conseguem ser executadas na sua totalidade sem maiores problemas ou falhas. Ótimo, professora, entendi então. Como eu posso aplicar esses conhecimentos na prática de uma forma com que eu consiga resolver uma situação, problema prática? No quadro nós temos essas informações. Eu trouxe a situação problema que diz respeito a um colaborador da empresa Realizar S.A., lembrando que essa empresa ela é uma empresa fictícia, tá certo? E aí esse colaborador ele foi contratado para decorar 55 apartamentos que serão entregues no final de dezembro. Então, veja, ele tem um tempo estimado, esse tempo já está sendo considerado dentro do trabalho e ele precisa entregar isso em um tempo pré-determinado para que a qualidade no tempo seja enxergada pelo cliente. Sabendo disso, ele optou o quê? Por orçar e comprar lustres, os quais são enviados diretamente para os apartamentos para que estes possam ser instalados. Então, veja, aluno, o que nós temos? Nós temos 55 apartamentos para serem decorados por um único colaborador e, nesse momento, ele precisa entregar os lustres. O que nós sabemos dos lustres? Que são peças frágeis, que nós precisamos redobrar a atenção quando for pensar nas embalagens primárias, secundárias e terciárias, que são aquelas que envolvem o produto e que facilitam a sua entrega. Precisamos pensar como esse material vai chegar até o colaborador e quem vai colocar esse material quando ele chegar, porque também, como ele fica suspenso, né, é um material que necessita esse entendimento sobre a fragilidade. No quadro, nós temos informações adicionais sobre o problema que esse colaborador vem enfrentando. Nós sabemos que ele descobriu que os lustres saem da fábrica amontoados em cima de pallets de madeira, não mantendo uma uniformidade, tampouco integridade do produto. Isso só tem dificultado as operações logísticas e por falta de conhecimento ou técnico ou temporal, né, dos envolvidos, esses produtos não são tratados como produtos frágeis durante os processos de armazenagem, movimentação e transporte. Então, veja, aluno, que nós temos um problemão, porque realmente, como eu comentei, são produtos frágeis, são produtos que dependem da nossa atenção. Tecnicamente falando, eles precisam não só pensar em como entregar esse produto, mas também em como alocar esse produto. E aí nós caímos nas seguintes indagações. Onde acontece o problema? Tá certo? Em qual setor? Será que o setor de produção já se responsabiliza? O setor de expedição? O setor de entrega? Quem é o culpado pelo problema e quem será responsabilizado e punido?
Neste momento, eu trago essas indagações para que nós possamos pensar em quê? Pensar se de alguma forma, com o que nós aprendemos, né, com os conteúdos que nós aprendemos, nós conseguimos não somente solucionar essa falha, mas vir a evitar com que ela aconteça. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos assim, eu sei o que fazer, manda o colaborador embora, né? É muito mais fácil, mas qual colaborador? O da produção, o da expedição? Enfim, manda todo mundo, vai ficar vai ficar com um problema, um gargalo enorme, não é legal. Outra coisa que pode acontecer é punir pessoas que não são aquelas culpadas, né? Eu mandei um embora, mas na verdade eu mandei 3 embora, perdão, e na verdade um só era o culpado. Eu preciso pensar em todas essas vertentes antes de pensar em punições, né? Antes de pensar em como agir agressivamente. Eu sempre penso que é mais legal nós pensarmos de que forma nós podemos reorganizar para que não aconteça novamente, ou seja, verificar as ações corretivas para prevenir que não aconteça novamente, do que realmente pensar em punições. Então, o que diante desse cenário nós poderíamos pensar em propor para esse colaborador? Nós poderíamos propor o seguinte: olha, você precisa fazer algo, então nós precisamos decidir o que fazer como ação de contenção do problema apresentado. Então, realmente, ao invés de mandar alguém embora, né, ou verificar um culpado e tal, apontamentos, vamos ver o que fazer. Em seguida, nós podemos justificar o motivo de fazer essa ação. Ou seja, olha, nós iremos executar a partir de agora, a entrega através de uma embalagem mais reforçada. Por quê? Visando que não quebrem, visando que realmente a fragilidade seja considerada. Descrever como fazer, ou seja, após esse produto sair, né, da produção, nós precisamos pensar em um plástico bolha, nós precisamos pensar em um outro tipo de produto que possa nos auxiliar nessa demanda. Definir também onde será feito isso na produção, ou na produção e na expedição, ou na produção, expedição e entrega, ou em um desses 3, né? Definir também quem será o responsável. O João da produção, o Zé da expedição e o outro da entrega, né? E definir quando e a partir de quando isso será feito. Por que nós precisamos pensar em tudo isso? Porque nós precisamos não somente de ações corretivas, como eu comentei, mas de ações preventivas. E os padrões, as padronizações de execução, os planejamentos para execução, eles nos auxiliam nessa demanda. Eles nos auxiliam a entender de que forma as coisas devem ser feitas, ou seja, o que deve ser feito, como deve ser feito, de que forma e por quem. E principalmente o motivo. Porque se eu entendo que um lustre, se eu sou lá o funcionário da empresa de lustres, né, e eu trabalho com outros produtos de cristais, de vidro, se eu consigo entender que um lustre ele é frágil, ou seja, eu entendi o motivo de me pedirem um plástico bolha, um papelão, enfim, eu consigo entender que outros produtos também precisam dessa demanda. Eu consigo entender que outras peças produzidas pela minha empresa também são frágeis e elas também necessitam desse cuidado. Então, eu começo a perceber sistemicamente que outros setores de outros produtos também precisam se atentar a essa entrega e tudo mais. Professora, mas como eu consigo fazer isso? Não devemos nos limitar, tá certo, a apenas uma ação ou solução. Devemos avaliar toda a cadeia produtiva, como eu comentei, tá certo? Nós precisamos ter a visão sistêmica e possíveis pontos de melhoria, ou seja, o meu setor aqui de lustres, ele realmente precisa de uma atenção. Mas será que ali os copos que são produzidos pelos mesmos vidros, né, os outros itens e utensílios que também são produzidos, será que eles também não precisam, né? E essas informações, elas devem ser apresentadas em forma de relatório. Para quê? Para que possamos documentar. Quando apresentadas principalmente para gestores, gerentes e supervisores, junto aos diretores da organização. Podemos pensar, então, neste modelo. Eu já comentei algumas possíveis soluções, mas eu trouxe outras. O que pode ser feito? Eu posso solicitar, por exemplo, a capacitação dos entregadores. De acordo com o quê? De acordo com algo previamente previsto, né? O que é previamente previsto? A inserção dos plástico-bolhas, por exemplo. E aí eu posso solicitar também a mudança de fornecedor, ou ainda um fornecedor secundário. Para quê? Para que eu não fique somente na mão desse fornecedor, para que eu consiga entregar os apartamentos com sucesso. Por quê?
para que haja padronização e cuidado na entrega e para garantir a integridade do produto. É aqui onde o funcionário tem que colocar a mão na consciência e pensar, bom, se existem outros produtos que possam ser frágeis, eu preciso pensar em também aplicar os mesmos métodos. Como que eu vou fazer isso? Através de comprovações de capacitação e ou troca de fornecedores. Então, eu posso pensar em capacitar aqueles fornecedores que eu já tenho e também capacitar, após a troca, de outros fornecedores que virem a trazer os lustres para mim. Onde que eu posso realizar essa ação? A capacitação pode ser, por exemplo, dentro mesmo da empresa fornecedora, trazendo um consultor, trazendo um assessor, trazendo alguém que possa auxiliar. E a troca de fornecedores pode ocorrer na própria região, porque aí facilita a logística de entrega. Se eu tiver que pensar em um fornecedor que está a 50 mil quilômetros da minha empresa ou da minha construção, fica inviável também eu pensar nos custos e, propriamente dito, no que nós estamos nos referindo, que é a fragilidade do material. Não é impossível, mas dá para a gente trabalhar com outras vertentes. Quem vai ficar responsável? A capacitação, por exemplo, pode ser executada pela empresa terceirizada e o setor de RH fica responsável por checar se essa capacitação foi executada mesmo. Quando? Por exemplo, dentro de 30 dias, caso nós tenhamos um tempo legal para trabalhar com isso. Então, veja, aluno, o que nós fizemos aqui? Nada mais, nada menos do que um planejamento visando a padronização, tá certo? De um procedimento relacionado a uma determinada falha. Mas nós poderíamos também pensar no quê? Pensar em, posteriormente, caso dê certo, né? Pensar em um POP de entrega. Que jeito? Nós poderíamos lá pensar como o lustre é fabricado, depois como ele é passado para o setor de expedição, quais os materiais necessários, quais os prazos para entrega, enfim. Nós poderíamos pensar em todos esses itens, visando o atendimento realmente dessa documentação, para que todos os colaboradores que estejam envolvidos com essa entrega, com essa fragilidade do material, para que eles possam, tecnicamente falando, conhecer essas informações e aplicá-las na prática de uma forma tranquila. Ok? Então, como agora nós já vimos todos os conceitos relacionados à aula 2 e também já vimos uma aplicação prática, o que nos resta? Finalizar a aula com um resumo da mesma. Então, para encerrar a nossa aula, vale recapitular tudo aquilo que nós vimos e tudo aquilo que nós falamos na aula de número 2. Iniciamos falando de qualidade em serviços e, para isso, nós dizemos e entendemos sobre produtos, diferenciamos esses produtos tangíveis de serviços e também identificamos as principais características relacionadas ao setor de serviços, como, por exemplo, intangibilidade, heterogeneidade, inestocatibilidade, presença do cliente, simultaneidade e inseparabilidade. Em um segundo momento, falamos também sobre padrão. Ou seja, de que forma nós podemos buscar esse padrão visando o quê? Um modelo a ser seguido, reproduzido e também imitado. Num terceiro momento, nós falamos sobre o quê? Padronização, ou seja, se eu realmente quero buscar um padrão de referência, eu quero que algo aconteça na minha empresa de forma documentada para evitar problemas maiores. Eu posso buscar a padronização e eu sei que existem documentos que eu possa trabalhar dentro dessa padronização, como, por exemplo, o Manual da Qualidade, procedimentos de gestão, instruções de trabalho, ordens de serviço, descrições de cargos, registros, entre outros. Conhecemos também um documento extremamente importante para as indústrias, principalmente, que é o Procedimento Operacional Padrão, os famosos POPs, que nos auxiliam principalmente em demandas que, por exemplo, nós temos funcionários se ausentando por algum motivo, né? Ou tirando férias, ou porque ficaram doentes, ou porque tiveram problemas pessoais, enfim. Então, veja, aluno, que essa aula de número 2, ela nos traz tanto especificidades de qualidades em serviços, como também procedimentos que nos garantem que aquilo que está sendo realizado está padronizado, ou seja, o que é entregue para o cliente A busca semelhança àquilo que é entregado ao cliente B e ao cliente C. E mais do que isso, em serviços como é mais difícil nós enxergarmos a qualidade, é legal nós buscarmos essa padronização. Para quê? Para que todos os operadores trabalhem de uma forma
também equivalente, tá certo? Porque serviços é legal também que isso seja disseminado de uma forma padrão, principalmente, porque é mais difícil nós enxergarmos a qualidade nesse setor, tá certo? Bom, então neste momento eu encerro a aula por aqui, te aguardo na próxima e caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, pode utilizar o fórum, tá certo? Até breve!